explicar para todo mundo entender essa questão da prescrição aqui, porque a pessoa às vezes paga uma dívida que está prescrita e depois acaba se enrolando, tá? Então, o que é a prescrição? A prescrição é a perda do direito do credor de cobrar um valor de uma dívida, tá certo? A dívida em si, ela nunca acaba, o que acaba é o direito de cobrar a dívida. E como é que acontece essa prescrição, tá certo? As dívidas mais comuns, como dívida de água, luz, telefone, dívida bancária e dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo? Conta direto, veja só. Aqui tem o prazo de 5 anos. Então, a partir do dia seguinte do vencimento, a prescrição começa a caminhar. Chegou aqui na data final, a dívida prescreveu, a dívida caducou. Uma dívida prescrita não pode mais ser inscrita lá no SPC, no Serasa, no Boa Vista, não pode mais ser protestada, não pode ir mais para a lista negra do Banco Central e, segundo os entendimentos mais recentes do STJ, ela não pode nem ao menos ser cobrada, tá certo? Mas acontece o seguinte, se a pessoa tem um bom advogado que entende um pouquinho de direito processual, o que ele vai fazer? Veja só, está andando a prescrição aqui, o que ele faz? O bom advogado já manda protestar a dívida. Quando você protesta a dívida, se ela ainda não chegou no prazo final, você joga para o começo. Aí ela começa a contar novamente, tá? Só pode ser protestada uma única vez essa dívida. Então você deve estar atento a isso. E também tem outra questão, o seguinte, então a prescrição pode estar caminhando e o credor entrou com uma ação judicial, entrou com um processo. O processo suspende a prescrição, então ela fica suspensa aqui, pode ser que ela volte a correr dentro do processo, é o que se chama de prescrição intercorrente. Nem sempre ocorre e precisa de alguns fatos para que ela venha a ocorrer, tá certo? Então você deve estar atento a isso, a prescrição. Não tem como eu falar para você, certamente, se uma dívida já prescreveu, se você não sabe isso, se a dívida foi protestada ou se a dívida está sendo cobrada na justiça. Por isso que é tão importante você fazer uma análise completa do seu CPF para identificar todos esse tipo de pendência, todas essas travas que impedem você de ter crédito, tá certo? Isso é importante porque, meu amigo, veja só, se você paga uma dívida prescrita, você pagou o bem e não pode reclamar nada, tá certo? O dinheiro não é devolvido para você. Por quê? Porque você renunciou à prescrição. Uma dívida prescrita, ninguém é obrigado a pagar, mas você pode pagar se você quiser. Então você vai lá e paga, e quem pagou, pagou bem, quem recebeu, recebeu bem, e está tudo certo. E veja o último ponto que você tem que estar muito atento. Quando você faz um acordo de uma dívida prescrita, você arrumou uma nova dívida, amigo, e você vai ter que pagar essa dívida. Então, primeira coisa que você tem que ver, se realmente essa dívida prescreveu. Segunda coisa que você tem que ver, se você tem condição de pagar essa dívida, amigo. Se você faz dívida e você faz acordo somente por pressão de cobrador, amigo, você acaba que você se enrola muito, se prejudica muito. Então tome muito cuidado com isso. A informação liberta, e se você fizer uma análise completa do seu CPF para identificar todas as pendências que existem nele, você vai ter uma visão muito mais ampla da sua situação, vai identificar o que realmente está travando o seu CPF, o que trava o seu score de crédito. E eu ensino a fazer isso, eu tenho um passo a passo incrível, que eu ensino todos os passos para você fazer isso, um pouquinho cada dia você faz um passinho, vai pegando a documentação e faz a análise completa do seu CPF. Se você quer saber mais, clique nesse botãozinho que vai aparecer aqui agora para você e faça uma análise completa do seu CPF, tá bom? Estou te aguardando e vamos seguindo aqui com a nossa live.